Gente, o nome da nossa pregação de hoje é O Problema dos Coaches. Hoje a gente vive um problema muito sério. Muito sério. Nós temos dois tipos de coaches. Eu chamaria de um coach pagão e o coach religioso. Mas ambos se propõem a dar o trilho para o sucesso. Ambos mexem com a dor, e esse é o termo mesmo que eles usam no marketing digital. Ambos mexem com a dor para vender curso. E não tem problema nenhum em que as pessoas ganhem dinheiro solucionando o problema dos outros. O grande problema é que isso se dê muitas vezes por meio de mentiras. E ambos esses coaches, tanto o pagão quanto o religioso, eles visam, à sua maneira, satisfazer a cobiça humana, em que o objetivo do homem é a riqueza pela riqueza, é o caminho do sucesso. De forma alguma nós vemos na Bíblia o dinheiro como algo negativo, de forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário, o dinheiro não tem nenhuma perspectiva neutra, ele é uma bênção. Assim como, por exemplo, a sua esposa é uma bênção. Assim como o seu filho é uma bênção. Eles não são neutros, eles são uma bênção. Mas até o seu filho e a sua esposa, eles podem se tornar um ídolo, e o dinheiro também. E quando o alvo da existência é o dinheiro pelo dinheiro, diz Paulo, os homens que fizeram assim, se afogaram em concupiscências que levam o homem à ruína. E os coaches, eles existem para isso. Eles se propõem a dar a solução, o caminho para que você seja um sucesso aos olhos do mundo. Não é pecado que você seja um sucesso aos olhos do mundo, Davi foi. Mas é um pecado que você coloque isso como alvo de vida. Alvo de vida. O alvo da vida cristã é servir o próximo. O alvo da vida cristã é que sejamos o melhor que pudermos em nosso trabalho, para que de alguma maneira nós possamos servir as pessoas. Mas os coaches, tanto os pagãos quanto os religiosos, se propõem a satisfazer a cobiça humana. A questão é que o coach pagão, ele diz assim, você é um leão. Ele não crê em Deus, então ele acredita que há um leão dentro de você e vai dizer para você que você é o máximo. E que você deve tirar a energia de dentro de si. Já o coach religioso, ele tem a diferença de que ele vai dizer que essa energia para que você atinja o sucesso vem de Deus. Deus vai dar um empurrãozinho. Mas, de uma certa maneira, ambos dizem mais ou menos assim. Você pode tudo, desde que você se dedique. Desde que você dê o melhor, vocês vão chegar onde vocês quiserem. Não importa quais sejam as dificuldades que se coloquem entre vocês, diante de vocês, vocês vão enfrentá-las e vencer todas. Vocês são o máximo. E se vocês acreditarem assim, até Deus vai ajudá-los. Isso diriam os coaches religiosos. Eu quero dizer hoje que esse discurso, que às vezes é vendido até de maneira evangélica, não tem paralelo na Escritura de forma alguma. Que a nossa força se dá justamente na nossa fraqueza. Que a nossa força se dá justamente no instante em que reconhecemos que não somos nada, que o que nós fazemos, se não tiver a bênção de Deus, é insignificante, e que nós dependemos de que Jesus esteja no barco da nossa vida, para que possamos ter uma grande pescaria, como é o meu tema aqui de Lucas capítulo 5. Vamos ler? Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu falei Lucas 5? Falei, né? Lucas 5:1. Verso 2. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Os discípulos, Pedro especificamente, eles sabiam, não havia peixe naquele dia. Para Pedro, ficou tão claro que foi um milagre o que aconteceu, que quando ele joga a rede, ele diz, afasta-te de mim porque eu sou pecador, e ele tem convicção plena de que aquilo foi um milagre. Como um pescador experiente que conhecia com a palma da mão aquele lago, ele viu, isso aqui foi um milagre, não havia peixe. Mesmo assim, ele creu. Verso 6,
Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam do outro lado para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique, quase afundaram. Ao ver isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ou seja, naquele momento, Pedro teve convicção plena de que Jesus era o Messias. Teve convicção plena que ele estava diante de Deus. Não apenas de um grande profeta, porque Jesus já era conhecido, já estava fazendo milagres, mas este milagre levou Pedro à convicção plena: eu estou diante do Messias. Verso 9: pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Eu quero então mostrar para vocês hoje o seguinte: primeiro, mesmo que você se dedique, você não pode tudo. Você não é Deus. Segundo, você é um ser frágil e dependente de Deus. Terceiro, poderoso é o Senhor, não você. Quarto, apesar de sua fraqueza, apesar de suas limitações, se é verdade que mesmo você se dedicando e fazendo o máximo, se Deus não te abençoar, você não faz nada, também é verdade que apesar de suas fraquezas, Deus é poderoso para agir na sua vida. Eu quero começar então, primeiro, quando todo esforço humano não é o bastante. Pedro pesca a noite toda e nada acontece. Eles fizeram tudo o que eles podiam fazer e nada acontece. Mas a frase da época é: desde que você se dedique, tudo é possível. Esse absurdo jamais seria dito na época da Idade Média. Uma época em que a expectativa de vida era baixíssima. Uma época em que eles viram a peste negra. 1/3 da população europeia morreu. Legoff, um historiador famoso e uma das maiores autoridades na Idade Média, ele chega a relatar com ares negros como foi aquilo. Pais deixavam seus filhos com as entranhas fumegantes, diz Legoff, para trás. Pais abandonavam seus filhos. Foi uma desgraça a peste negra. Muitos, de fato, acreditavam, o fim do mundo chegara. Foi uma catástrofe. Legoff vai descrever cidades inteiras vazias. Naquele contexto, em que quase ninguém ascendia socialmente, o sistema feudal não possibilitava a ascensão social. Mas aí aconteceram alguns eventos históricos. O primeiro deles chamado de Iluminismo, em que o homem disse o seguinte: ei, nós não precisamos mais de Deus, estamos iluminados, nós podemos seguir o nosso próprio caminho. Na França, retiraram Cristo e colocaram a deusa da razão. Agora o homem é o centro. Agora nós somos o nosso Salvador. Esse foi um primeiro grande movimento, que explica demais esse espírito tolo, juvenil e arrogante do homem moderno, que acredita mesmo que a vontade dele é soberana, que desde que ele se dedique, ele pode todas as coisas. Um segundo ponto, com certeza, tem a ver com o capitalismo, que na minha opinião é uma coisa boa. Mais ou menos. Dentre os piores é o melhor. Enfim, a partir do capitalismo, começa a existir ascensão social. Agora, com base no mérito, as pessoas conseguem mudar de classe social. Tecnologia e todos esses elementos levaram o homem moderno a achar que desde que ele se dedique, ele pode todas as coisas. Essa frase, que na superfície vem trazendo isso, desde que eu me dedique, eu posso fazer qualquer coisa, tem como um iceberg 90% escondido, que nesse 90% diz o seguinte: eu sou Deus. É isso. Porque sempre que o homem retira Deus, ele o substitui por outra coisa, que pode ser até você mesmo. A crença de que você é uma espécie de Deus, e eu explico o que eu quero dizer. Quando você diz assim, desde que eu me dedique eu posso todas as coisas, o que você está dizendo é: a minha vontade é uma força intransponível. O meu querer é uma força maior. Se eu quiser mesmo, eu posso o que eu quiser. Se eu quiser de fato, eu vou conquistar todas as coisas. Mas espera aí. E se você ficar doente? E se você tiver um problema terrível, paralisante? Você pode mesmo, por exemplo, chegar até
os Estados Unidos e participar da NBA e ser um jogador All-Star? Não, não pode. É tolice dizer isso. A minha vontade é soberana. Só Deus pode dizer o que eu quero vai acontecer quando eu quiser. E se um governo boicotar você? Aí o seu querer vai se sobrepor? Um governo armado? Não, eu posso todas as coisas. Como, por exemplo, na Venezuela. Isso aqui é um caso real. O governo chega na casa de uma família poderosa, cheio da grana, e diz: agora os seus bens pertencem ao Estado, ao povo. E nós, obviamente, o Estado, vamos gerenciar e vai ficar com a gente aqui. E aí isso aqui é uma história real. E aí aquela família poderosa, cheio da grana, agora não tem nada, e tem que sair fugido do país para não morrer, e vem para cá com uma mão na frente e outra atrás. Não, mas eu posso o que eu quiser, eu posso reconstruir quantas vezes. Não, não é bem assim. A ideia, então, de que a minha vontade, ela é soberana e ela se sobrepõe a qualquer intempérie da vida, é juvenil, é arrogante, é tola, é tola, é tola. Até os antigos gregos, até os pagãos gregos, eles percebiam o quão frágil é o homem. Na Ilíada de Homero, a guerra entre os troianos e os gregos é retratada da seguinte maneira: quando Atenas apoia um exército, esse exército vence. Quando Zeus apoia outro exército, o outro exército vence. Aquiles, Helena, todos os personagens são meticulosamente guiados pelos deuses. É óbvio que nós sabemos que esses deuses não existem, é uma invenção dos gregos. Agora, mesmo esses pagãos, eles entendiam a limitação humana. De uma maneira precária, aqueles gregos entendiam. O ser humano é pequeno e gerido por forças maiores. Até eles percebiam isso. Até aqueles pagãos percebiam isso. Coisa que a nossa época não consegue. Não consegue ver a verdade ululante de que nós somos frágeis. De que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver no barco, em vão é todo o nosso trabalho. Você pode levantar cedo, você pode colocar metas, você pode ser super dedicado. Se Deus falar, não vai, não vai. Não vai. Não acontece. Não acontece. Você pode ter uma ideia errada e põe tudo a perder. Esses dias mesmo conversava com um empresário. 50 mil reais, ele dizia, ele ganhava por dia. 50 mil reais. 50 mil reais. E aí, uma ideia errada que ele teve. E ele quase acabou. Com tudo. Com tudo. Quebrou a sua empresa. Ficou endividado. E não apenas isso. Quase acabou com o seu casamento. Uma ideia errada. Uma ideia. Quem ganha 50 mil por dia está seguro para o resto de seus dias. Não! Se Jesus não estiver no barco, pode ter certeza, não há homem que seja bem-sucedido. Não há homem tão valente que possa vencer todas as adversidades. Você não pode tudo o que você quiser. Davi quis construir um templo, não pôde. Moisés quis entrar em Canaã, não pôde. Jonas queria ir para Tarsis, não pôde. Foi vomitado lá em Nínive. Na contramão de muitos pastores e palestrantes de autoajuda e coaches, eu digo, você não pode tudo o que você quiser, desde que você se esforce. Porém, contudo, todavia, entretanto, também é verdade que, apesar de sua fraqueza, que apesar de seu cansaço, como Pedro estava, que apesar de sua limitação, aquilo que é a vontade de Deus vai acontecer apesar de você. Aquilo que Deus quer vai acontecer, mesmo que você não seja nada, mesmo que você seja pequeno, desde que você creia, ouça a palavra e diga, se o Senhor diz, eu vou lançar a rede. Se o Senhor diz que é ali, eu vou ali. Apesar de minha fraqueza, de minha limitação, apesar de saber, não tem mar, não tem peixe nesse mar hoje, mas eu creio. Apesar de nossas fraquezas, o que é a vontade de Deus vai acontecer, porque quem pode se sobrepor ao nosso Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De modo que a nossa confiança não está em nós. Nós não olhamos para o espelho e dizemos,
eu sou um leão. Não é assim. Não é assim que nós obtemos as nossas vitórias. Nós olhamos para o espelho e vemos fraqueza, vemos limitação. Vemos isso. Mesmo assim, olhamos para o gigante e temos algumas opções. A primeira é, não dá, não tem jeito. A segunda é, dá sim, eu sou o máximo. A terceira é, vou contra ti. Não com recursos humanos, não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não confio nos meus recursos, ainda que eu os tenha. Ainda que eu os tenha. O que define mesmo a vitória não é o nosso braço, não é as nossas armas, é a bênção de Deus. É Deus dizendo, é por aqui, vai ali. É Ele quem determina a vitória. A vitória não está em nossas mãos. A vitória está nas mãos de Deus. Segundo, o cuidado do Senhor conosco. Em João 20, capítulo 20, verso 30 a 31, o evangelista diz o seguinte: estes sinais foram escritos para que vocês creiam. Para que vocês creiam. Este sinal, de fato, aconteceu para que o povo acreditasse. Isso está muito claro aqui, tanto é que Pedro, naquele momento, teve a convicção de que Jesus era o Messias. Isso é verdade. Mas também tem o propósito de cuidar de seu povo. Assim como a multiplicação dos pães e dos peixes também serviu para, mais uma vez, dar mais uma evidência de que Jesus era o Messias, mas ao mesmo tempo também serviu para cuidar do povo. Também serviu, aquele milagre serviu para o bem-estar de seu povo. Entretanto, tudo isso só acontece por meio da fé. Fé que nós recebemos de Deus, mas fé. Pense, por exemplo, na viúva de Sarepta. Fome na terra. Deus fala para Elias, vai até a viúva de Sarepta. Ela vai te alimentar. Havia fome na terra, por todos os lados. Mas Deus diz para Elias, a viúva vai te sustentar. Elias chega à casa da viúva e diz, você vai me sustentar porque Deus me mandou para cá. A viúva diz, com certeza você errou de endereço, porque eu só tenho um prato de comida, eu vou comer, eu e meu filho, e a gente vai morrer logo em seguida. Diz o texto que Elias não se abala. Não se abala. Porque Deus sempre faz isso. Ele diz, é ali, ó. É ali que eu vou te sustentar. Ali é a casa da prosperidade. Elias chega, não tem nada. Elias não se abala, ele crê. E fala assim para ela, vai lá, faz esse último prato de comida, só que você vai dar para mim. Elias teve que ter fé e a mulher teve que ter mais fé ainda. Ambos, que são crentes, vem o azeite se multiplicar, vem a comida em abundância surgir. Mas, obviamente, ambos tiveram fé e aí Deus supriu de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. A fé é isso. A despeito de nossa fraqueza, a despeito da ausência de recursos, nós cremos. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer, mesmo diante de nossas limitações. A fé é olhar para Deus e não para nós. A fé é ver Cristo no espelho, ao invés de nós mesmos, e confiarmos na provisão sobrenatural de Deus. Terceiro, e tem tudo a ver com o meu segundo ponto, obedecer Cristo é fruto de fé. Um pescador experiente como Pedro, ele sabia que o mar não estava para peixe. Ele tinha convicção, e isso é muito claramente visto pelo espanto que Pedro tem quando ele vê aquela multidão de peixes. A ponto de ele reconhecer, estou diante de Deus. Aqui aconteceu um milagre notório. Pedro, diz o texto, passou a noite toda tentando pescar e não conseguiu. Jesus então diz, Pedro, eu quero o seu barco. Eu vou usar o seu barco para evangelizar. Seria mais ou menos o seguinte, você trabalha com táxi.
E aí você tentou a noite toda e não teve nada, e você talvez esteja até meio enroscado financeiramente. Como se não bastasse, Jesus, o bom pastor, diz assim: eu preciso do seu carro para ir evangelizar ali. Você já está frustrado, quebrado, e Cristo ainda diz: eu preciso do seu carro. Como se não bastasse, depois de tudo isso, você agora já não tem mais gota de combustível no seu carro. Jesus ainda diz: agora você vai lá no posto, e apenas diz: enche o tanque. Não tem dinheiro, faz o que eu estou mandando. Diz o texto que Pedro disse sim em todas as vezes. Ele disse sim quando Jesus falou: preciso do seu barco para pregar. Ele disse sim quando Jesus disse: joga a rede ali. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Impossível. Pedro estava exausto, cansado, frustrado. Imagine Pedro dando a notícia para seus empregados, que sabiam que o mar não estava para peixe. Não, vocês não vão embora. Continuem. A gente vai lançar a rede novamente. Como explicar isso para eles? Mas as ordens de Jesus parecem tão difíceis. Tudo o que Pedro não queria ouvir naquela hora era isso. O que Pedro queria era uma palavra de ânimo, mas vem um teste de fé. Pedro já está cansado, Pedro já está frustrado, e as provas parecem que não se encerram. Jesus vem e diz: jogue ali. Jogue é ali. É ali. Isso acontece em nossa caminhada com Deus várias vezes. Você está desmotivado, as circunstâncias são difíceis. E aí o que você tem? Jesus ordenando a você que dê um passo de fé. Jesus, sem mostrar nada, apenas dizendo: caminhe. Faça isso aqui. Sem mostrar nada. Pedro não viu o peixe. Pedro não viu nada. Primeiro ele jogou a rede. Aí então ele viu as coisas acontecendo. E é isso que acontece conosco várias e várias vezes. Deus nos dá uma ordem que parece impossível de ser realizada. Como, por exemplo, quando Deus disse para Israel, lá no Egito, ou melhor, lá no deserto: vocês vão entrar em Canaã, a terra é boa, entrem lá. Quando o povo chega, havia gigantes. O povo então se torna incrédulo. O povo não pode obedecer a Deus. Se considera incapaz de obedecer a Deus. Por quê? Porque havia gigantes. Ora, o fato de que havia gigantes não anulava o fato de que a terra era boa. Apenas declarava que eles precisavam de fé. Quantas e quantas vezes Deus nos dá uma ordem, mas aí tem um gigante naquela terra boa. Tem um gigante lá, então a gente pensa: não pode ser de Deus. Não, é de Deus. É que você tem que ter fé para derrubar esses gigantes. A terra é boa. A terra é tão boa que tem um monte de gigante querendo ficar com ela. O que você precisa é ter fé. Mas você não vai obedecer a Deus em qualquer circunstância. Não é apenas para ganhar uma batalha ou para fazer uma pescaria, mas para qualquer coisa, para educar o seu filho, por exemplo. Não tem jeito. Porque o seu filho indo para a escola ou não, a educação, que é a formação do caráter dele, você tendo dinheiro ou não tendo, mesmo tendo dinheiro para pagar babá, educação é a formação do caráter do seu filho. Isso diz respeito a você e a mais ninguém. Matemática, química, isso qualquer um pode ensinar. Mas a formação do caráter do seu filho é obrigação sua. Sua. E aí você diz: não dá, não sei, não consigo. Como é que eu faço? Deus ordenou que você ensine seu filho a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite. É dever. Não, mas não dá para fazer. Eu nasci ignorante, a minha família é ignorante. Não tem jeito. É necessário fé. É necessário fé. É necessário fé para que a moça ou o garoto solteiro se case. É necessário fé. Que você creia que Deus vai preparar. É verdadeiramente um milagre. A Escritura declara isso. Que os bens vêm dos pais, mas a esposa idônea vem das mãos de Deus. É um verdadeiro milagre casar. Meus irmãos, é um verdadeiro milagre obedecer a Deus nos mínimos detalhes da nossa existência. Não há outro caminhar que não seja o caminhar pela fé. Não há. É todo dia orando para que o maná desça. É todo dia crendo na provisão de Deus, crendo
que Deus vai nos dar força diante dos problemas que parecem infinitamente maiores do que nós. É ter fé ao olhar os nossos filhos e quando nós ficamos apavorados pensando, meu Deus, o que vai ser deles? É ter fé, é continuar obedecendo a Deus, dizendo, Ele vai cuidar de mim. Viver pela fé, não é apenas Pedro que precisa jogar a rede pela fé. É você, todo dia, que precisa se levantar e confiar que Deus vai prover. É todo santo dia. Não há outro estilo de vida para o crente que não uma vida pela fé. O justo viverá pela fé, diz Abacuque. O justo vai ter vida no instante em que ele tem fé e tem fé. Quarto, o reconhecimento de nossos pecados. Enquanto, para esta geração, a força estaria em olhar para o espelho e ver um leão, a força cristã está em olhar para o espelho e ver um verme. Está em nossa fraqueza. Quando eu sou forte, diz Paulo, é que eu sou fraco. Desculpa, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, é que então eu busco refúgio em Cristo Jesus. E aí eu obtenho o poder de Deus. Deus, em sua graça, o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele disse isso para Paulo, ele diz isso para João, ele diz isso para você, ele diz isso para mim. E o método bíblico é sempre esse. Essa percepção de nossa fraqueza nos leva a mais e mais a desfrutarmos do poder de Deus. Mas como que nós percebemos nossas fraquezas? Como que nós vemos quem nós somos? Quanto mais vemos Cristo, mais vemos quem nós somos. E como que nós vemos Cristo? Como Pedro fez aqui, ele viu Cristo através daquele milagre, e ele então automaticamente diz, ele é o Messias, eu sou um pecador. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais sabemos quem Ele é. E quanto mais sabemos quem Ele é, percebemos quem nós somos, quão frágeis somos. Quanto mais lemos a Bíblia e temos noção, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre pureza sexual, o que Deus fala sobre modéstia. E quanto mais vamos percebendo isso, vamos dizendo, meu Deus, quão sensual eu ainda sou. Meu Deus, Jesus não é assim. O quanto que eu preciso de um milagre. Então, quanto mais você lê a Bíblia, você não precisa ir para a zona, para a lama, para ter percepção de sua sujeira. Basta ir à Bíblia. Basta ler a Escritura. Você pode ter nascido num lar evangélico, vivido a vida inteira na igreja, mas basta ir para a Bíblia para ter convicção de pecado, porque a Bíblia é o próprio Cristo. Então, quanto mais você conhece a Escritura, mais percepção você tem de sua indignidade. E aí, mais próximo de Deus você está. Porque é no instante em que Pedro diz, eu não sou digno, fica longe, é que Jesus diz, agora, deixe tudo, você vai ser um de meus apóstolos. Ali, Pedro abandona tudo, é escalado para a equipe de Cristo Jesus. É justamente no ato em que Pedro diz, afasta-te de mim, que Deus diz, é agora que eu estou mais próximo de você como nunca eu estive. É justamente no momento em que você tem convicção de pecado, que você se vê como indigno de tudo. Você não merece nem mesmo uma bala. É nesse instante que Deus está mais próximo de você. Mais próximo de você. E quinto, e último princípio, Pedro deixa tudo. Deixa tudo. Gente, Pedro abandonou o seu negócio no auge, no melhor dia. A pescaria foi tamanha que eles precisaram de auxílio, pegaram os barcos vizinhos e mesmo assim, quase os barcos foram a pique, quase os barcos afundaram. E aí nessa hora, aquela fortuna estava diante deles, no ápice do negócio de Pedro, Jesus diz, agora deixa tudo. Pedro nunca tinha feito uma pescaria daquela, a melhor, como se Pedro fosse um vendedor, no dia da melhor venda, Jesus vem e diz, vendeu bem? Foi o meu melhor dia. Ok, agora deixa tudo para trás e você vai ser pescador de gente. Meus irmãos, não existe homem de Deus que não renunciou a alguma coisa. Se não renunciou a alguma coisa, não é homem de Deus. Não existe.
Você pode dar uma pesquisada na história dos servos do Senhor ao longo da história. Não existe. Não existe homem de Deus que não deixou alguma coisa muito cara para ele para trás. Não existe. A conversão genuína sempre implica em renúncia. Se quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e aborrece pai, mãe, seus bens e até a própria vida, se preciso for. Se você não estiver disposto a renunciar a tudo e até a si mesmo para me seguir, não pode. Mas o mercado gospel tem sempre um produto adequado para a clientela. Sempre tem. Sempre tem um nicho que os empresários da fé encontram. Eles olham o seguinte. Vamos pegar a seguinte figura. O seguinte exemplo. A moça, ela é de uma escola de samba. Nem vamos entrar no debate dos ritmos musicais. Mas a escola de samba em si, vai. Acredito eu que ninguém aqui tem dúvida que não dá para um crente andar pelado. Mas a moça, a vida toda ela foi da escola de samba. Ela tem memórias afetivas. Ela lembra da primeira vez que o seu pai a levou a um ensaio da escola de samba. E seu pai chorou. É assim, gente, é desse jeito. É paixão por time de futebol mesmo, no mais alto nível. Ela tem memórias. Só que aí ela vem para Jesus. Negar a escola de samba é negar uma parte significativa da existência dela. É como arrancar um pedaço dela. Literalmente, quase literalmente. Quase literalmente. E aí vem alguém e diz assim: ei. Não precisa deixar isso. Nós temos uma escola de samba evangélica aqui. O carnaval para Jesus. Nós vamos sair. Fique em paz. Eu citei o exemplo da escola de samba, mas você aplica para tudo. Tem sempre um crente louco para conservar algumas coisas que Jesus já disse. Isso aí não dá, você vai ter que deixar tudo para trás. E às vezes algumas coisas nem são pecaminosas em si mesmas, como o peixe não era pecaminoso. Muito pelo contrário. Deus criou o peixe. Deus fez a pescaria. Mas há coisas que não são para você mais. Pode ser um trabalho que o trabalho nem é pecaminoso, mas você diz: não é para mim. Não é para mim mais isso aqui. Não tem nada ilícito no meu trabalho, mas não é mais para mim. Olha, essa amizade não dá mais. Olha, essas roupas não dá mais. Essas companhias não dá mais. Puxa, é como arrancar um pedaço. É uma riqueza. É uma riqueza que eu estou deixando para trás. Mas, se você não deixou nada para trás, avalie. Avalie sua vida. Avalie porque estou para ver homens de Deus que não deixaram algumas coisas bem preciosas para trás. Porém, o cristão é como aquela parábola que Jesus conta, do homem que saiu a procurar grandes joias, grandes pérolas. E encontrou uma de grande valor. E ao encontrar essa pérola de grande valor, ele vende todas as outras e negocia em troca desta grande pérola. É isso que Cristo é. É essa riqueza maior que sobrepuja a todas as coisas. Tudo mesmo, que nos satisfaz de maneira que supre a carência por filho, que supre a carência por dinheiro, que supre a carência por família, por qualquer coisa. Ele é essa riqueza que se sobrepõe a todas as outras. A todas as outras. Como disse Martyn Lloyd-Jones, que aos 23 anos era médico assistente do médico da rainha da Inglaterra. Que carreira promissora, não? 23 anos, gente. Esse homem já era isso. E ele abriu mão de tudo para ser pastor, o mesmo que nada. Mas ele dizia assim: eu não abandonei nada. Eu não deixei nada para trás. Essa é a perspectiva cristã. Essa
é a perspectiva cristã, de que tudo aquilo que a gente deixou para trás é nada comparado com aquilo que nós ganhamos. Cristo Jesus, a salvação de nossas almas. Você crê? Vamos ficar de pé?